Ok. Muito bem, já estamos em condições então de iniciar. Muito boa tarde, sejam então bem-vindos de novo ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Este webinar está a ser gravado e no final da intervenção dos nossos convidados existirá um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos também que os participantes desliguem as câmaras, porque apesar desta opção não estar ativa, por vezes há pessoas com as câmaras ligadas. Então hoje teremos uma sessão que nos apresentará o projeto Arrojal, apoio à Rede Nacional de Arrojamentos, Rede Regional do Alentejo. Vai apresentar também os seus objetivos e as diferentes ações desenvolvidas no âmbito do mesmo. E para isso mesmo temos aqui os nossos dois convidados, o Francisco Neves, que é licenciado em Biologia e mestre em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora, e é também bolseiro de investigação no âmbito do Projeto Arrojal, e também temos Margarida Rolim, que é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Biologia dos Recursos Marinhos pela Universidade de Ghent. E é também, igualmente, é também bolseira de investigação no âmbito deste projeto que nos vai ser apresentado. Posto isto, passo então a palavra aos nossos dois convidados, ao Francisco e à Margarida. Podem partilhar a apresentação e iniciar. Obrigada. Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Espero que consigam ver a apresentação. Pelo menos se me conseguir dar essa informação. Sim, está ativa. Como a Isa já referiu, portanto, o meu nome é Francisco Neves, esta é a minha colega Margarida Rolim, e hoje estaremos aqui para falar um pouco do projeto Arrojal, apoio à Rede Nacional de Arrojamentos, Rede Regional Alentejo. Este projeto é coordenado pela Universidade de Évora, através do seu Laboratório de Ciências do Mar e do Polo do Mar, ou seja, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e é financiado pelo Fundo Ambiental. Para além de mim e da Margarida, a equipa do projeto é ainda constituída pelo David Jacinto, Teresa Silva, Teresa Cruz e João Castro. Ao longo desta apresentação, vamos falar um pouco então sobre mamíferos e répteis marinhos, as ameaças que estes enfrentam, sobre a temática dos arrojamentos e também sobre o projeto Arrojal. Ora, para começarmos, vamos então começar por falar sobre os mamíferos marinhos. Este é um grupo de animais bastante diverso, como nós podemos ver aqui pelas fotografias. E vamos falar também hoje, como eu já referi, dos répteis marinhos, embora menos diverso, também é um grupo bastante particular em termos de adaptações. Ao longo da costa portuguesa, não podemos avistar esta totalidade de animais. Estão apenas presentes, então, os cetáceos, de forma residente e com populações estabelecidas, nomeadamente os odontoceti, o que nós definimos como cetáceos com dentes, aqui representados pelo golfinho na imagem, e os cetáceos com barbas, ou misticeti, representados pela baleia. Ocasionalmente é ainda possível observar pinípedes, nomeadamente a foca comum e a foca cinzenta. No que diz respeito aos répteis marinhos, embora estes não estejam presentes nas nossas praias, não se reproduzem na nossa costa, é possível avistar tartarugas marinhas com alguma frequência, algumas das espécies passam parte do seu ciclo de vida ao largo de Portugal continental. Ora, definindo agora mais propriamente os cetáceos, que será o principal grupo de mamíferos marinhos, aliás, o único grupo de mamíferos marinhos que vamos abordar hoje, portanto, são mamíferos, têm glândulas mamárias, com as quais produzem leite e alimentam as suas crias nos primeiros estágios de vida, exercem a respiração através de um espiráculo, um orifício localizado na parte superior da cabeça, e têm como meio de propulsão a sua barbatana caudal, na posição horizontal. Eu vou passar aqui um ligeiro vídeo de uma espécie que é relativamente comum na nossa costa, o golfinho riscado, onde é possível vocês verem o movimento horizontal da cauda, que eles utilizam então para a propulsão. É ainda de referir a constituição das barbatanas peitorais. Estas são bastante semelhantes às mãos e braços humanos, portanto, têm uma estrutura constituída pelo húmero e restantes ossos, até às falanges. Esta característica é uma evidência da evolução destes animais, ou seja, eles evoluíram através dos mamíferos terrestres e, como tal, possuíam membros anteriores e posteriores. Na atualidade, apresentam apenas os membros anteriores, os posteriores foram ficando cada vez mais rudimentares, até desaparecerem totalmente. O que temos hoje é, em algumas espécies, ainda a presença de um osso vestigial semelhante a uma bacia na região onde outrora estiveram os membros posteriores. Ora, falando um pouco da classificação taxonómica, sem vos querer amassar muito, como eu já referi, são mamíferos, pertencem à classe Mammalia. Estão dentro da ordem Startiodactyla, uma ordem que inclui não só os cetáceos, como também os artiodactylos, nomeadamente
espécies como os ungulados, e estão dentro da ordem da infraordem Cetácea, que atualmente é constituída por cerca de 92 espécies e está dividida em duas superfamílias. Refiro a superfamília Mysticeti, os cetáceos com barbas, e a superfamília Odontoceti, cetáceos com dentes, que a Margarida também vai explorar um pouco mais à frente. Passo agora a palavra à minha colega, que irá falar um pouco sobre as espécies existentes na costa portuguesa. Ok. Olá a todos. Francisco, consegues ouvir-me? Sim, sim. Ok. Então, olá a todos. Eu vou agora então falar um pouco sobre algumas das espécies de Portugal continental. Começamos por ver então uma figura de algumas destas espécies. Não estão aqui representadas todas as espécies, uma vez que em Portugal continental podem ser avistadas uma maior quantidade de espécies. Temos aqui também representado em cima, por baixo da baleia comum, um mergulhador. Este pode parecer bastante pequeno, mas isto é um pouco relativo e também é por isso que temos aqui esta imagem para mostrar a dimensão que estes animais podem chegar a ter, e ao pé deles podemos parecer bastante pequeninos. Temos também do lado esquerdo as duas tartarugas mais frequentes na nossa costa, mas vamos agora também falar um pouco de cada uma destas espécies mais pormenorizadamente. Começamos pelo golfinho roaz. Não, começamos por falar pelo grupo dos cetáceos com dentes, o grupo dos Odontoceti. Este grupo, tal como o Francisco já referiu, existem dois grupos nos cetáceos, o grupo dos cetáceos com dentes, Odontoceti, e o grupo dos cetáceos com barbas, os Mysticetis. Os cetáceos com dentes caracterizam-se então pela presença de dentes e também por o seu espiráculo tem apenas um orifício, ao contrário dos Mysticeti, que mais à frente já vamos falar sobre eles, e têm também a capacidade de ecolocalizar, ou seja, estes animais pertencentes a este grupo conseguem utilizar o som para encontrar as presas debaixo d'água e também se orientar debaixo d'água. Começamos então agora sim pelo golfinho roaz. Este golfinho é um dos golfinhos normalmente mais reconhecidos por todas as pessoas. Tem esta coloração cinzenta uniforme e o bico curto, e aqui em Portugal é bastante conhecido pela sua população no estuário do Sado, uma população residente que tem entre 27 a 30 indivíduos, ou seja, é uma população relativamente pequena. E em Portugal continental o seu estatuto de conservação é pouco preocupante. No entanto, existem já diversos estudos que sugerem uma reavaliação deste estatuto de conservação, especialmente em relação à população do estuário do Sado, que devido à sua reduzida dimensão poderá estar bastante ameaçada. Passamos então agora ao golfinho comum. Esta é a espécie de golfinho mais comum na costa continental portuguesa. É um golfinho mais pequeno, normalmente tem aproximadamente 2 metros e é reconhecido pela sua mancha amarela nos flancos e o triângulo preto que conseguem ver na figura de baixo da barbatana dorsal. O seu bico também é mais comprido em comparação com o do golfinho roaz. A próxima espécie que vamos falar é então o golfinho riscado. O golfinho riscado por vezes pode ser confundido com o golfinho comum, uma vez que em termos de dimensão é bastante semelhante. No entanto, é possível diferenciá-los, pois o golfinho riscado tem então as duas linhas dorsais pretas que permitem então identificar esta espécie. Para além disto, o golfinho riscado é uma espécie que usualmente é avistada longe da costa, uma vez que se alimenta a grandes profundidades. E então, isto também é uma diferença com o golfinho comum, que geralmente é uma espécie mais costeira. Passamos então agora à orca. A orca, provavelmente todos reconhecem este animal pela sua coloração branca e preta e pertence à família dos golfinhos. É a maior espécie de delfinídeo do mundo, podendo chegar aos 10 metros e pesar 10 toneladas. É um animal bastante grande e hoje em dia tem sido também bastante falado devido às interações com barcos que têm sido noticiadas tanto na costa espanhola como ao longo da costa continental portuguesa. Temos agora o boto, a espécie de cetáceo mais pequena que ocorre na nossa costa. É uma espécie relativamente tímida e que acaba por ter um comportamento um pouco invasivo em relação às embarcações, ou seja, raramente se aproxima ou tem um comportamento um pouco esquivo, e isto dificulta muito o seu estudo no meio natural. Pode ser identificada pela sua barbatana dorsal triangular e também o bico muito curto. Esta espécie já apresenta um estatuto de ameaça, já é classificada como vulnerável aqui em Portugal continental.
Por último, a última espécie de que vamos falar do grupo dos Odontoceti é o golfinho de riço, ou grampo. Esta espécie é bastante curiosa, uma vez que quando nasce é completamente cinzenta e com o passar dos anos, tal como nós que vamos ficando com cabelos brancos, esta espécie também vai ficando cada vez mais branca e na imagem também conseguem ver várias linhas. Estas linhas são, na verdade, uma espécie de cicatrizes, uma vez que esta espécie tem a pele bastante sensível e as interações que os indivíduos têm entre si e também com as presas, eles alimentam-se a grandes profundidades de cefalópodes grandes e os bicos destes cefalópodes muitas vezes causam também marcas nestes animais e as marcas depois, ao cicatrizarem, já não voltam a ficar cinzentas, ficam com esta tonalidade branca e assim é possível também muitas das vezes identificar cada indivíduo através destas marcas. Passando agora ao grupo dos cetáceos com barbas, aos Mysticeti, e ao segundo grupo de cetáceos de quais vamos falar. Este grupo então caracteriza-se pela presença de barbas, não têm dentes, ao contrário do grupo dos cetáceos com dentes, e o seu espiráculo tem também 2 orifícios, ao contrário do outro grupo que falámos anteriormente. Para além disso, eles utilizam esta estrutura chamada barbas, que são estruturas de queratina para capturar pequenos peixes e crustáceos através da filtração da água. Começamos por falar da baleia anã. Esta é a espécie de cetáceo com barbas mais pequena entre aspas, por assim dizer, porque na verdade podem chegar aos 9 metros, por isso são bastante grandes, mas em comparação com outras baleias acabam por ser animais pequenos e são reconhecidas pela sua mancha branca nas barbatanas peitorais. Nós também temos aqui realçado o facto desta espécie terem de 50 a 70 pregas ventrais e apesar desta característica não saltar assim à vista desarmada, no caso destes animais darem à costa é uma característica bastante importante, pois pode permitir diferenciar entre algumas espécies de baleia e por isso é uma característica bastante importante deste grupo de cetáceos. Passamos agora à segunda espécie de Mysticeti da qual vamos falar hoje, a baleia comum. Esta é a segunda maior espécie de cetáceo, é apenas ultrapassada pela baleia azul, pode chegar aos 24 metros e pesar 75 toneladas, ou seja, são animais mesmo muito, muito grandes. E uma característica curiosa desta espécie tem a ver com a coloração assimétrica dos lábios, ou seja, o lábio direito da baleia comum é branco, enquanto o lábio esquerdo tem uma coloração cinzenta escura, mais escura. E também esta espécie de cetácea é uma das mais ameaçadas ao longo da nossa costa continental, estando classificada como em perigo. Passamos agora por fim ao grupo dos répteis marinhos. Vamos falar então de 2 espécies de tartarugas marinhas. Começamos pela tartaruga comum. Esta espécie é o réptil marinho mais comum na costa continental portuguesa. Apenas, normalmente são animais mais pequenos que 1 metro e pesam menos de 90 kg geralmente e têm a carapaça composta por placas ósseas, ou seja, é aquela típica carapaça que todos temos ideia. Para as espécies de tartaruga, nós colocamos aqui o Estatuto de Conservação do IUCN, o Estatuto Global, uma vez que a grande maioria das espécies de tartarugas marinhas estão ameaçadas a nível global e por isso colocamos antes o Estatuto de Conservação a nível global, ao contrário dos Estados, colocamos o Estatuto de Conservação de Portugal continental. Passando agora então à tartaruga de couro, a última espécie da qual vamos falar muito rapidamente hoje. Então, esta espécie é uma espécie muito maior. Estas tartarugas podem chegar quase aos 2 metros e pesar 900 kg, são animais bastante imponentes. E, ao contrário da espécie anterior, da tartaruga comum, esta não tem a típica carapaça com placas ósseas, mas sim uma pele grossa e rígida que dá então o nome a esta espécie, tartaruga comum. Tartaruga de couro, peço desculpa. E agora vou então outra vez passar a palavra ao Francisco, que vai falar um pouco sobre as ameaças que estes animais enfrentam ao longo da sua vida. Como nós sabemos, o ser humano tem um enorme impacto na maioria dos ambientes e os ecossistemas marinhos não são exceção. Vamos falar aqui de algumas ameaças que os cetáceos e as tartarugas marinhas enfrentam, por assim dizer, no seu dia-a-dia, e que muitas delas são provocadas pelo homem. Aliás, aqui só vamos referir as que são de causa antrópica, ou seja, provocadas pelo homem.
Vamos começar então pela poluição química. Ora, as atividades humanas geram muitas vezes resíduos e quer queiramos, quer não, como nós sabemos, grande parte de tudo o que nós produzimos pode potencialmente acabar no oceano. E embora muitos destes poluentes cheguem em concentrações muito pequenas, em animais com uma longevidade muito grande, como é o caso dos cetáceos, que podem chegar a viver 100 anos, no caso de elementos que não são biodegradáveis, como por exemplo os metais pesados, o que pode ocorrer é então uma bioacumulação destes compostos nos cetáceos, ou seja, nestes organismos, o que pode levar a uma intoxicação lenta destes animais. Outra das ameaças e sem dúvida aquela que nós mais detectamos quando falamos de arrojamentos em Portugal, é a captura acidental. Como nós todos sabemos, os cetáceos são animais bastante inteligentes e com bastante facilidade conseguem associar embarcações de pesca a alimento, o que os coloca muitas vezes em perigo, podendo ficar presos em redes e artes de pesca, não só redes, como também muitas vezes artes de fundo, como os covos, os cabos que ligam essas artes à superfície, às boias, podem provocar alguns problemas, nomeadamente para as baleias, que muitas vezes ficam presas nesses cabos. Outro problema é então o lixo. O lixo pode afetar os cetáceos e as tartarugas marinhas não só através da ingestão deste, mas como também através de todo o lixo que fica depositado no fundo do mar e que estes animais muitas vezes interagem e podem ficar presos ao mesmo. Para além disso, temos ainda a colisão com embarcações em áreas com atividade marítima frequente. É comum existir a colisão destes animais com embarcações, sejam elas mercantes, de pesca ou mesmo lúdicas. Trazemos-vos aqui um exemplo curioso de um trabalho realizado e publicado na Nature. Temos aqui um golfo onde vamos poder observar um pontinho azul, que é uma baleia, e diversos corredores marítimos representados aqui por pontinhos vermelhos. Isto é um time-lapse ao longo de uma semana e vamos poder ver a influência que estes corredores marítimos têm na deslocação e na atividade deste animal. Estes dados foram recolhidos através de satélite. Não sei se vocês estão a conseguir ver ou se está a parar, mas espero que estejam a conseguir. Creio que está tudo ok, Francisco. Okay. Para além então da colisão com navios e embarcações, as alterações climáticas também afetam estes animais, aliás, como afetam a maior parte dos animais existentes no nosso planeta. Os cetáceos são sobretudo afetados através dos efeitos das alterações climáticas nas suas rotas de migração e também na disponibilidade do seu alimento, o que pode fazer com que estes animais enfrentem desafios acrescidos ao longo do seu dia-a-dia. Falando agora de um problema que afeta sobretudo os odontoceti, como a Margarida referiu, estes animais realizam ecolocalização para se alimentarem, para navegarem muitas vezes, e o ser humano produz imensos sons nos oceanos que podem causar então problemas a estes animais. Nós temos aqui alguns exemplos de algumas atividades humanas que realmente produzem sons no oceano e que afetam estes animais, como é por exemplo o caso da prospecção e exploração do petróleo. Também trazemos aqui outro som das dragagens, com a remoção de sedimentos, normalmente em obras como, por exemplo, a construção de portos ou mesmo a expansão de praias, onde é retirado o sedimento dos fundos marinhos para repor em outros locais. Temos, por último, o que é uma adaptação da ecolocalização dos odontoceti, transformada pelo homem, que são então os sonares, em que podemos aqui perceber o som que estes realizam. Desculpa, Ora, todos estes sons podem ter um impacto na vida destes animais. Algumas das espécies de cetáceos alimentam-se em profundidade, na casa dos 200 metros, e alguns destes sons podem realmente assustar estes animais. Sendo eles mamíferos e respirando ar, onde eles se sentem mais seguros é realmente à superfície, podendo muitas vezes realizar imersões muito rápidas, o que pode levar a doenças descompressivas e muitas vezes, por exemplo, já está reportado que em caso de, por exemplo, ensaios militares com sonares de elevada potência, podem levar à morte de um grande número de animais, ou que nós definimos então como um arrojamento em massa. Mas para falarmos, e vamos começar então por definir um pouco mais o que são arrojamentos. Ora, portanto, arrojamentos definem-se como encalhamentos de espécies marinhas, mortas ou vivas, geralmente baleias, golfinhos ou tartarugas, na praia ou na orla do mar, e são uma enorme fonte de dados para quem estuda estes animais, os cetáceos e as tartarugas marinhas. O estudo destes animais no seu habitat natural, ou seja, no mar, é dispendioso e muito complicado do ponto de vista logístico. É difícil muitas vezes observar estes animais no seu habitat e recolher os dados que são necessários para
estudarmos e conhecermos melhor estas espécies. E os arrojamentos são uma fonte indispensável para recolhermos dados, como, por exemplo, seja eles de conteúdos estomacais, para percebermos a dieta destes animais, ou mesmo em termos de toxicologia e outras questões que já vamos falar mais à frente. Ora, a nível nacional existe um esforço conjunto para a detecção e para o estudo destes animais. Este esforço é feito através da Rede Nacional de Arrojamentos, que é coordenada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que pretende monitorizar as populações em termos da sua mortalidade, identificar os períodos e áreas mais sensíveis para os arrojamentos e dar, sobretudo, uma resposta rápida e eficaz a situações de arrojamentos, sejam eles mortos ou vivos. Se bem que os vivos estão em coordenação com outras entidades, que vamos falar um pouco mais à frente também. A nível nacional, o território está dividido em diversas redes regionais ou locais. Temos a norte, a rede norte, que é coordenada pela Sociedade Portuguesa da Vida Selvagem e pelo Ecomar, pelo o CRAM, que responde a arrojamentos entre Peniche e Caminha. Temos na região de Lisboa e Val do Tejo o coordenador da rede, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Na região do Algarve, entre Odeceixe e Vila Real de Santo António, temos a rede regional, a rede de arrojamentos do Algarve. E, recentemente, desde maio, na região do Alentejo, entre Troia e Odeceixe, temos então o projeto Arrojal, que estabelece então a rede regional do Alentejo, que prefaz uma área de atuação de aproximadamente 131 km entre Troia e Odeceixe. Ora, a equipa do projeto conta, quando não está no terreno em resposta a arrojamentos ou a realizar monitorização, com dois locais onde são a sua base, o Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora em Sines, onde são realizadas reuniões com entidades, todo o trabalho computacional e de processamento de dados, e temos um espaço cedido no Centro de Interpretação do Monte do Paio, em Santo André, cedido pelo ICNF, que nós designamos como Laboratório Monte do Paio, onde são realizadas então análises internas a estes animais e são armazenadas todas as amostras recolhidas. Portanto, este espaço está equipado desde o início do projeto como um laboratório de necrópsias, para o qual nós transportamos animais que, pelo seu estado de composição e tamanho, permitam o transporte pela equipa do projeto até ao laboratório, e onde é realizada uma análise interna dos mesmos, com uma recolha do máximo de amostras possível e de indícios da possível causa de morte, e isto também conta então com uma sala de amostras onde são guardadas todas as amostras recolhidas destes animais, sejam elas no terreno ou mesmo no laboratório. Ora, falando agora propriamente um pouco mais sobre o projeto, este está dividido em 4 ações distintas. Uma primeira, onde se procura dar então uma resposta a arrojamentos de animais mortos. Uma segunda, onde se pretende dar o auxílio a arrojamentos de animais vivos. Uma terceira, onde se procuram fazer atividades de divulgação, dar um pouco mais a conhecer a Rede Nacional de Arrojamentos, o projeto, os seus objetivos e também aumentar a literacia dos oceanos. E uma quarta relacionada com as 2 primeiras, onde é feita a preparação e preservação, de todas as amostras recolhidas no âmbito da primeira e da segunda ação do projeto. Ora, falando da primeira ação do projeto, portanto, pretende-se dar uma resposta rápida e eficaz à situação de arrojamentos de animais mortos. É feita uma operacionalização da recolha destes animais e o seu consequente processo de necrópsia e determinação das causas de morte. Ora, eu agora vou falar aqui um pouco de como todos vocês nos podem ajudar e participar ativamente neste projeto. Como referimos, a extensão de costa é de aproximadamente 131 km. Nós somos 2 operacionais apenas no terreno, eu e a Margarida, e monitorizar esta extensão de costa e detectar todos os arrojamentos é complicado e por isso contamos com a vossa ajuda sempre que possível. E grande parte dos alertas de arrojamentos parte por parte de cidadãos comuns que detectam estes animais, seja na orla costeira ou nas praias, durante os seus passeios ou mesmo durante a época balnear. Portanto, o primeiro passo quando encontram estes animais é ter em conta que estes animais são protegidos por legislação e, portanto, a sua manipulação deve apenas ser realizada por equipas qualificadas. E o primeiro passo que devem então mesmo fazer é dar o alerta. Este alerta pode ser dado para um conjunto de entidades, nós vamos referir todas, mas sobretudo pode ser dado então para as capitanias ou diretamente para a equipa do projeto Arrojal. Quando falamos aqui das capitanias na área entre Troia e Sines, temos 2 capitanias, temos a capitania de Sines e a capitania de Setúbal, peço desculpa. E ao darem um alerta, devem facultar algumas informações que são estritamente importantes, como a localização de onde está o animal, o nome da praia, fazer uma descrição do animal, muitas vezes o tamanho do animal, o formato da boca, permite-nos logo ter uma aproximação com aquilo que realmente estamos a lidar e adaptar melhor a resposta. Se possível também enviem algumas fotografias, no caso do contacto direto do projeto Arrojal, que nós vamos partilhar mais à frente, este está ligado ao WhatsApp, portanto nós podemos receber as vossas fotografias e ir o mais preparados possível para o terreno. A partir do momento que vocês dão um alerta, normalmente são-vos dadas instruções sobre aquilo que devem ou não fazer e é-vos ressaltado que não devem mexer nestes animais.
Como eu estava a referir, são diversas as entidades, nós temos aqui algumas. Para além da Polícia Marítima e diretamente do projeto, poderá ainda ser contactado o Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, seja ele através da rede de abrigos, que nós também vamos dar contacto mais à frente, ou dos próprios vigilantes da natureza, ou o Instituto de Socorros a Náufragos e as associações de nadadores salvadores que trabalham em parceria com este instituto. A partir do momento que uma destas entidades recebe o alerta, é feita uma partilha, ou seja, é acionada uma rede de contactos e é feita uma partilha deste alerta entre a totalidade destas entidades. E é ativada então a equipa do projeto Arrojal, que se irá deslocar ao terreno e durante essa deslocação irá alertar a autarquia para a área em que ocorreu o arrojamento. Ou seja ela, por exemplo, se for em Grândola, iremos ligar para a autarquia de Grândola. À chegada ao terreno é feita uma nova avaliação do animal, é feito um contacto com as entidades que já estejam no terreno e também normalmente falamos com a pessoa que deu o alerta se ainda se encontrar no local. É atribuído um código a este animal. Este código é atribuído com base no seu nome, o nome da espécie. Portanto, na imagem da direita temos uma imagem aproximada de um arrojamento de uma tartaruga de cor, ou seja, de uma Dermochelis coriacea, portanto DCO. É dado o número do animal, neste caso 200, e depois referente ao ano, ou seja, 2021. É também localizada a praia em questão e a data do mesmo. É feita uma análise exaustiva do animal, externa, onde é retirado o máximo de fotografias possível, para que a análise possa ser continuada a posteriori, mesmo após a remoção do animal. E são feitos novamente contactos com todas as entidades para que tudo ocorra da melhor forma. Como eu estava a referir, a resposta no terreno é sempre dada em partilha com o máximo de entidades possível. Neste caso, temos aqui a Polícia Marítima, alguns nadadores salvadores, temos as autarquias. E aqui, após esta análise externa, o destino do animal varia um pouco. Ou seja, se caso o animal seja grande ou o seu estado de composição não permita o transporte para o laboratório, este é normalmente decidido em conjunto com todas estas entidades o destino do mesmo, ou é normalmente enterrado no local, que até ao momento, desde o início do projeto, foi a única ação que ocorreu, ou poderá ser transportado para o aterro, como ocorre em outras zonas de Portugal. Quando o animal se encontra suficientemente fresco para ser transportado, ou o seu tamanho o permite, é transportado para o laboratório e muitas vezes contamos com o apoio de outras entidades para o fazer até ao veículo da universidade. Caso ele seja transportado para o laboratório, é então realizada uma necrópsia, portanto uma análise mais exaustiva. O animal é lavado, em primeiro lugar, e é feita novamente uma análise externa, à procura de cicatriz ou sinais de interação que possam permitir identificar a causa de morte, e é seguido um protocolo. Portanto, esta recolha segue o protocolo como eu estava a dizer. Aqui na imagem podem ver a primeira folha desse protocolo, que é referente à análise externa deste animal, onde é feita então uma determinação do seu estado de composição, a sua biometria. Portanto, são recolhidas diversas medidas que nos permitem identificar não só se o animal é adulto ou uma cria, e muitas vezes a espécie também, que é mais importante ainda do que se é um adulto ou uma cria, evidentemente. Identificar o sexo, como eu já referi, a existência de marcas externas ou não, a condição nutricional do animal e, em seguida, é então feita uma análise interna onde são recolhidos amostras dos diversos tecidos que podem ser posteriormente utilizados em estudos como toxicologia, histologia, entre outros. Para além de quando realizamos esta necrópsia e mesmo no terreno, quando realizamos as análises externas, procuramos sempre recolher o máximo de indícios possíveis para identificar a causa de morte. Isto nem sempre é possível, mas tentamos sempre ao máximo. E as causas de morte podem ser divididas em dois grupos. Podem ser então causas não antrópicas, podemos ter desde doenças até à idade avançada dos animais, ou causas antrópicas, normalmente resultantes da interação com o homem, como a captura acidental, o abalroamento, a ingestão de lixo. Mas também temos outras causas que são um pouco dúbias, como é, por exemplo, o caso do trauma, que pode ter sido provocado por uma interação entre os animais, ou mesmo por uma interação, então, com o homem. Como eu já referi, isto nem sempre é possível determinarmos a causa de morte. Nós o que tentamos fazer é recolher o máximo de indícios, mas quando não temos, ou quando os indícios não são suficientes para termos a certeza da causa de morte do animal, esta é então dada como não determinada, ou pode ser outra causa que não esteja aqui referida, como é, por exemplo, o caso de uma intoxicação. Vou passar agora novamente a palavra à minha colega Margarida, que irá fazer um ponto da situação então dos arrojamentos entre Troia e Odisseis desde 2010 a 2021. Ok. Olá de novo, então vamos agora falar um pouco sobre o que tem acontecido desde 2010 ao longo da faixa de costa entre Troia e Odisseis. Tal como o Francisco já referiu, o nosso projeto teve início em maio, por isso todos os dados anteriores a maio deste ano foram-nos cedidos pelo ICNF, pela Rede Nacional de Arrojamentos, e também é importante ter em conta que estes dados ainda não estão publicados. Isto que vos vamos mostrar a seguir é apenas uma análise preliminar e é apenas mesmo para vos dar uma ideia do que tem vindo a acontecer nesta costa. Começamos pelo número de arrojamentos detectados. Eu penso
Consegues passar, Francisco? Ok. Obrigada. O número de arrojamentos detectados desde 2010 até 2021. Como podemos ver, existe alguma variabilidade ao longo dos anos em relação ao número de arrojamentos que têm sido detectados. Temos anos como 2015 e 2016, onde foram detectados apenas 7 arrojamentos, e outros anos como 2018 e 2020, onde foram detectados um maior número de arrojamentos, com 34 arrojamentos. Em 2021, até ao momento, temos 20 arrojamentos detectados. Tal como já referi anteriormente, o nosso projeto teve início em maio, por isso alguns destes arrojamentos foram também detectados antes do início do projeto, mas um bocadinho mais à frente já vamos falar em mais detalhe destes arrojamentos detectados pelo projeto. Se olharmos então para o número de arrojamentos detectados por grupo, temos aqui os 3 grupos que temos vindo a falar ao longo da apresentação: o grupo dos Odontoceti, dos Mysticeti e das tartarugas. Sem dúvida, o grupo dos Odontoceti é o grupo que mais tem sido detectado nesta zona entre Troia e Odeceixe. No entanto, desde 2015, praticamente sempre um indivíduo ou mais de Mysticeti têm também sido detectados nesta faixa de costa. Em relação às tartarugas, temos aqui apenas tartarugas em 2021. No entanto, não quer dizer que anteriormente não houvessem arrojamentos nesta zona de tartarugas. Simplesmente nós ainda não temos os dados dos anos anteriores. No entanto, decidimos incluir na mesma aqui as tartarugas, uma vez que é um dos grupos que também estamos a recolher informação neste projeto, então para dar conhecimento que também arrojam aqui nesta zona de tartarugas. Olhando então para o global destes arrojamentos, sem dúvida o grupo dos Odontoceti é o grupo que mais tem sido detectado nesta zona, entre Troia e Odeceixe, com 94% dos arrojamentos detectados pertencem a este grupo, ou seja, são golfinhos, e apenas 6% são então o grupo dos Mysticeti e o grupo das baleias, por assim dizer. Olhando então agora para os arrojamentos detectados desde o início do projeto Arrojal, tivemos até ao momento, desde maio até outubro de 2021, um total de 11 alertas. O golfinho comum é a espécie que foi mais detectada durante este período, com 6 arrojamentos, mas tivemos também uma baleia anã, um golfinho roaz, um golfinho riscado e 2 tartarugas de couro durante estes meses. No total, então, desde 2010 até 2021, tivemos 209 arrojamentos. Destes 209 arrojamentos, 77, que corresponde a 37% destes arrojamentos, não foi possível identificar a espécie. E por que razão poderá não ter sido possível identificar? Temos aqui alguns exemplos de motivos que poderão ter levado à não identificação da espécie, como o estado de composição. Por vezes os animais estão num estado de composição que já não permite identificar a espécie, ou então também o local do arrojamento pode ser de difícil acesso, ou quando uma equipa chega então ao terreno, o animal pode já ter sido levado pelo mar, e então é isto sempre que tentamos evitar, e por isso também a importância de ter uma equipa sempre disponível para dar uma resposta, tentar dar uma resposta o mais rápido possível, e então recolher o máximo de informação sobre cada animal arrojado e assim tentar recolher o máximo de amostras e dados possíveis. Vamos então agora falar só destes 132 animais, dos 63%, em que foi possível identificar a espécie, desde 2010 até 2021. No total, de Troia a Odeceixe já foram identificadas 9 espécies diferentes. A barra azul clara corresponde aos dados de 2010 a 2020, enquanto a barra azul escura são então os dados de 2021. Sem dúvida, o golfinho comum tem sido o animal mais detectado ao longo desta faixa, entre Troia e Odeceixe, mas temos também outras espécies, onde já foram detectados mais de 5 arrojamentos. Consegues? Sim. Como o golfinho riscado, o boto, o golfinho roaz e a baleia anã, que é então a espécie de Mysticeti, nesta zona que tem sido mais detectada. Temos depois mais 4 espécies que já arrojaram nesta zona entre 2010 e 2021, mas de uma forma mais rara, como o zífio, a baleia comum, a baleia de bico e também uma orca. Vamos agora ver em mais detalhe como se distribui os arrojamentos ao longo dos anos destas espécies que têm sido detectados. Começamos pelo golfinho comum.
O golfinho comum, visto ser também a espécie que mais tem sido detectada, tem sido detectada ao longo de todos os anos, desde 2010, também apresenta uma variabilidade, tal como vimos anteriormente, com anos em que são detectados o maior número de arrojamentos e outros em que o número de arrojamentos detectados acaba por ser menor. Mas se compararmos esta distribuição com o do golfinho roaz, vemos então que o golfinho roaz tem uma ocorrência de arrojamentos detectados mais esporádica, não tem sido detectado todos os anos, no entanto também é uma das espécies que mais tem sido detectada. Passamos depois à baleia anã, a espécie de Mysticeti mais detectada até ao momento nesta área. Desde 2015, à exceção de 2020, foi detectada então todos os anos pelo menos um indivíduo desta espécie. E por último, temos aqui a distribuição temporal do boto. Este ano ainda não foi detectado nenhum boto na nossa área. No entanto, decidimos incluir na mesma aqui esta espécie, por ser uma espécie que está então classificada como vulnerável em Portugal continental, e podemos ver que ao longo dos anos tem também sido detectada na nossa área. Passamos agora à nossa segunda ação do projeto, que é então o auxílio na resposta a arrojamentos de animais vivos. Em relação a estas situações, o projeto Arrojal acaba por ter um papel mais secundário, de prestar apenas auxílio nestas situações a entidades que estão então capacitadas pelo ICNF para dar uma resposta. E em Portugal nós temos duas entidades. Temos o Centro de Recuperação de Animais Marinhos Ecomar em Aveiro e temos também o Porto de Abrigo no Zumarino, no Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas do Zumarino, que são então as duas entidades que estão capacitadas para dar uma resposta nestas situações. Até ao momento não tivemos nenhum arrojamento vivo na nossa área entre Troia e Odeceios desde o início do projeto. Passando então à nossa terceira ação, que passa pelo suporte de atividades pedagógicas e científicas e de gestão de informação. Tal como o Francisco referiu, a nossa área é bastante extensa e por isso para nós é bastante importante dar a conhecer o nosso projeto, dar a conhecer que existe esta equipa agora no terreno, para que também nos cheguem mais alertas e dar a conhecer também estas espécies e a Rede Nacional de Arrojamentos. Nós começámos então por a criação das redes sociais, temos Instagram e temos também Facebook, que depois mais à frente também vamos partilhar estes contactos, e nós temos tentado sempre fazer um post todas as semanas para dar um pouco também, partilhar o nosso trabalho, o que vamos fazendo, tentamos também dar um pouco, contar a história sobre cada arrojamento, porque cada arrojamento é uma situação diferente, que envolve diversas entidades, é uma situação diferente, por isso tentamos também dar um pouco a conhecer como se processa toda esta situação que são os arrojamentos, e damos também a conhecer algumas das espécies, informação sobre as espécies, causas de arrojamentos. Temos também um website que é algo que temos vindo a criar desde maio, acaba por estar sempre um pouco em evolução, não é algo que esteja estático, vamos sempre adicionando mais informações, pois para além de dar a conhecer o projeto, temos também outras páginas, como dar a conhecer espécies de Portugal continental, algumas delas causas de arrojamento, temos também uma secção de recursos bibliográficos, uma compilação de outras redes de arrojamentos pelo mundo, então é um processo, é um site que tem vindo a crescer ao longo dos meses. Para além destas atividades mais digitais, online, temos também, desde agosto, vindo a realizar atividades de divulgação científica. A primeira atividade ocorreu no Festival Terras Sem Sombra, em Sines, em agosto deste ano. Nós temos, para estas atividades, costumamos utilizar 2 insufláveis, um golfinho e uma baleia, que mais à frente, depois, nestas fotos não se consegue ver assim tão bem, mas mais à frente depois temos outras fotos que se vê melhor, para também conseguirmos promover um pouco a interação com o público que assiste a estas atividades, especialmente com os mais pequeninos, como podemos ver nas próximas fotos, que foram tiradas durante a Noite Europeia dos Investigadores. Nós temos uma pequenina ficha de arrojamentos que as crianças especialmente podem preencher, podem tirar medições aos insufláveis, que é um pouco também do nosso trabalho, e também identificar as marcas externas, ou seja, tentamos sempre dar um pouco a conhecer também todo o trabalho envolvido neste projeto. Tivemos também no Festival Internacional de Ciência em Oeiras, em outubro. Durante os dias que lá estivemos, fizemos uma atividade para as escolas da zona de Lisboa e também para as famílias que nos visitaram durante estes dias.
E mais recentemente, durante as últimas semanas, temos também estado a visitar as escolas dos agrupamentos ao longo dos concelhos da faixa de costa entre Troia e Odeceiros. Já estivemos no agrupamento de escolas de Sines, onde realizámos atividades para os 5º, 8º e 9º anos, e amanhã vamos também estar no agrupamento de escolas de Santiago do Cacém, também a realizar estas atividades. Passando então à última ação do projeto, que é então a preparação e preservação de amostras para o banco de tecidos. Sempre que um animal arroja, nós tentamos então recolher o máximo de amostras possíveis, e estas amostras necessitam então de ser preparadas, transportadas, preservadas e depois então armazenadas para que integrem a coleção do Banco de Tecidos Nacional e possam então ser utilizadas para os mais diversos estudos, ou seja, sempre que algum investigador deseja realizar algum estudo, pode solicitar então estas amostras à coordenadora da rede nacional, e estas amostras podem então ser cedidas. Elas podem ser utilizadas para os mais diversos estudos, desde genética, reprodução, idade, toxicologia, parasitologia, microbiologia, histologia e também para estudos de dieta. Nós vamos utilizar então a dieta como um exemplo do que envolve então esta preparação e esta ação. Então, esta preparação começa então com a recolha dos animais quando estes arrojam. Sempre que o estado de composição permite, recolhemos então o conteúdo estomacal, tanto de baleias, golfinhos como tartarugas. Este material que é então recolhido necessita depois de ser lavado, e então ocorre então um processo de lavagem. Usualmente utilizamos um crivo para então separar o material de interesse, que normalmente são estruturas rígidas que não se decomponham, como por exemplo estruturas ósseas dos peixes, as escamas, otólitos ou então de outros animais como bicos de cefalópodes, outras estruturas rígidas. Então, após este processo de lavagem, temos então um processo de separação de todas estas estruturas, em que separamos estas estruturas e é então depois armazenado, devidamente etiquetado, nos sacos e também nos frasquinhos, para que depois então possamos então seguir para um processo de identificação e identificar estas estruturas e assim perceber que espécies teriam sido consumidas pelo indivíduo ao qual estamos a analisar o conteúdo estomacal. Para terminar, temos aqui os nossos contactos. Temos do lado esquerdo o contacto do Projeto Arrojal, que é o 93200 4615, que é um número que está sempre disponível e pode sempre ser contactado a qualquer hora e a qualquer dia da semana. Temos o nosso website, arrojal.evra.pt, e também as redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, tal como já referi antes, se nos quiserem seguir, temos todo o gosto. E temos também o Número Nacional para Arrojamentos, que pode também sempre ser contactado, a Rede de Apoio Mamíferos Marinhos, a Rede de Abrigos, tanto para arrojamentos vivos ou noutras zonas do país. E por último, gostávamos então de agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje, a dar a conhecer o nosso projeto e a partilhar algum do trabalho que fazemos. E pronto, passamos então às dúvidas e questões. Obrigada. Muito obrigada, Francisco e Margarida. Vamos então para, portanto, o momento onde os nossos participantes poderão colocar as questões. Poderão fazer de forma oral e para isso devem levantar a mão, que nós daremos palavra, ou então podem realizar, portanto, podem colocar a questão por escrito. Tem essas duas modalidades. Vamos ver então, vamos aguardar um bocadinho para o surgimento de questões. Ainda não temos questões, temos, portanto, um comentário de Rui Pinhel. Boa tarde, excelente apresentação. Pela minha experiência profissional, onde sempre trabalhei junto à Orla Marítima, as pessoas, quando se separam com os animais, por norma, contactam sempre a GNR. Muitas das praias são de difícil acesso à maquinaria para fazer a sua recolha. Confirmam? Podem comentar ou... Sim, como o Francisco referiu, existem diversos contactos e nós tentamos, desde o início do projeto, temos tentado estabelecer então o contacto com as diversas entidades, também com a GNR, sim, não referimos, mas com a Unidade de Controlo Costeiro,
para que também sejamos alertados e passamos sempre então esta informação. Mas sim, existem diversas entidades que às vezes recebem os alertas. Os nadadores salvadores, por exemplo, também, especialmente durante a época balnear, também recebem muitas vezes estes alertas e nós tentamos sempre manter o contacto com todas estas entidades. Ainda da vossa experiência e no seguimento deste documentário, os locais onde, por norma, se dão os alojamentos são muitas vezes locais de difícil acesso ou conseguem, são mais exceções do que a normalidade? Até o momento conseguimos chegar a todos os animais, mas existe sempre a possibilidade de não conseguirmos. A prioridade da remoção dos animais ocorre sempre nas praias que são balneares e que, portanto, pode haver um contacto direto com as pessoas, mas tentamos sempre remover o animal e já nos ocorreu não ser possível removê-lo por terra e, portanto, necessitarmos da ajuda do Instituto de Socorros a Náufragos para que o animal fosse removido por barco até ao porto mais perto e depois transportado por nós para o laboratório. Mas isto é sempre uma dinâmica que varia bastante com o local, com o arrojamento, com a espécie, com o estado. Portanto, normalmente é sempre decidida com todos e com todas as entidades, mas sempre muito no local e à base da situação em si. É difícil explicar aqui um protocolo próprio para... Obrigada. Creio que temos aqui teremos uma questão da Ana. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Gostaria de perguntar se registram aves marinhas arrojadas. Não. Dentro das espécies alvo do projeto não estão as aves marinhas. Contudo, já nos aconteceu durante as ações de patrulhamento encontrarmos gaivotas e entregarmos-las no CRASA, que é o Centro de Recuperação daqui de Santo André, mais perto, e portanto, sempre que temos um auxílio, ou caso recebermos uma chamada para uma ave marinha, podemos sempre encaminhar para quem compete essa questão, seja ele o CEPNA ou mesmo entregue diretamente no CRASA. Obrigada. Temos a Rosalina Pereira, que questiona. Boa tarde. Quando fazem as necrópsias, encontram muitos plásticos nos animais? Até o momento ainda não encontramos nenhum animal que tivesse muito plástico. Encontramos um golfinho comum que tinha um pedacinho de plástico, não era nada muito grande, mas claro que também podemos sempre... Depois podem ser feitas análises aos microplásticos, que às vezes também é um dos componentes que pode também ser identificado nos conteúdos estomacais, mas muitos pedaços de plástico até ao momento ainda não encontramos. Obrigada, Margarida. Temos a Susana Coelho, que quer colocar uma questão de forma oral. Vou permitir o microfone e a câmara. Creio que já pode colocar a questão, Susana. Estará com dificuldades. Vamos aguardar mais um pouco. Parece que se encontra com dificuldades em ligar o microfone. Vamos aguardar mais um pouco. Pois parece que está aqui alguma questão. Susana, ia-lhe pedir se não conseguir mesmo ligar o microfone, pode colocar a sua questão por escrito, que nós aguardamos. Pois a Susana está a dizer que está sem micro. Nós efetivamente já permitimos o microfone. Ia pedir então se a Susana pode colocar a sua questão por escrito. Vamos aguardar mais um pouco. Entretanto, creio que temos mais uma questão. Eu vou ler já esta questão e ver se a Susana consegue colocar a sua por escrito. A Horácio Faria. Parabéns pela vossa excelente apresentação e trabalho desenvolvido. Entre 1987 e 2005 tive o prazer de participar numa equipa que inventariava os alojamentos no Alto Minho.
Gostaria de saber se encontram alguma tendência no arrojamento de mamíferos marinhos na orla costeira que monitorizam. Qual é o organismo da vossa área responsável pela remoção e deposição dos mamíferos e répteis marinhos arrojados? Obrigada. Queres responder? Pronto, como nós referimos, a análise aos dados é realmente preliminar e não temos ainda uma tendência definida ou análises feitas nesse sentido. Portanto, se calhar teremos que aguardar por uma próxima apresentação, talvez um Arrojal 2.0, para conseguirmos responder a essa questão e partilhar convosco esses dados, que teríamos também todo o interesse em fazê-lo. Em relação à remoção dos animais arrojados, portanto, a nível nacional, essa remoção compete, portanto, às autarquias, a remoção desses animais da orla costeira. E normalmente são eles que estão responsáveis então pela remoção dos mesmos. Não sei se me conseguiram ouvir. A Ida está com o microfone cortado. Sim, conseguimos. Vamos ver se entretanto surgem mais questões. Ou se surge a questão da Susana, que está com dificuldades técnicas. Parece-me que está complicado. A Susana continua com problemas. Vamos aguardar mais uns instantes e, entretanto, se mais alguém quiser colocar a sua questão. Já temos uma intervenção da Susana. Obrigado em nome de todos. Antes de mais, os meus parabéns pelo projeto. Agora é só aguardar um pouco, creio que a partir daqui. Às vezes as tecnologias, por muito que evoluam, por vezes ainda têm os seus problemas, não é? Entretanto, surgiu a questão da Andreia Pereira, mas vamos prosseguir com a questão da Susana Coelho. A minha questão tem que ver com as interações que este ano foram registadas por muitas embarcações com orcas. Então, acho que... Tem alguma ideia sobre as possíveis causas? Sim, isso, pronto, essa questão nós referimos na apresentação, mas não está no âmbito do nosso projeto atualmente. Não tivemos nenhuma orca que tivesse arrojado aqui na nossa área desde o início do projeto. Mas sim, isto é uma questão que tem sido bastante frequente. Existe um grupo que foi criado com investigadores tanto espanhóis como portugueses para investigar este comportamento que tem vindo a ser detectado, especialmente desde o ano passado, ao longo da costa espanhola e portuguesa, mas ainda não há assim nenhuma conclusão sobre o porquê deste comportamento. Começou por ser poucos indivíduos, normalmente era um grupo que tinham identificado quais os indivíduos que maior vezes interagiam. Têm verificado que tem aumentado o número de indivíduos que interagem, mas ainda não... Pelo conhecimento que nós temos até ao momento, ainda não há nenhuma conclusão ou não conseguem saber ainda qual o motivo que pode provocar estas interações. Muito obrigada, Margarida. Andreia Pereira também coloca outra questão. Qual a causa da morte mais frequente no arrojamento de odontocetes? Peço desculpa se referiram durante a apresentação e eu não ouvi.
referi, mas eu se calhar estava um bocadinho nervoso, falei depressa demais, não me tenham ouvido. A causa mais comum, tanto a nível nacional como aquela que nós temos identificado com mais frequência, é sem dúvida a interação com ares de pesca, ou a interação com atividades humanas. Sem dúvida, no caso de odontocetes, ou seja, localmente conhecidos como cetáceos com dentes, é sem dúvida a causa de morte mais comum. Temos outra questão de Horácio Faria. Detectaram algum caso de mamíferos marinhos, golfinho comum e botos, capturados para retirarem os lombos para isco ou consumo humano, apesar da proibição legal? Desde o início do projeto não detectámos, mas temos conhecimento que ocorre. Se calhar já não é uma prática tão comum, mas durante os inícios do século XXI, portanto, durante os anos 2000, ainda se encontravam alguns animais com esta questão. Normalmente, as marcas ou amputações mais comuns que encontramos nestes animais são a remoção de barbatanas, neste caso para os libertarem mais rapidamente, quando eles ficam presos em algum tipo de arte de pesca, mas neste caso partimos do pressuposto que os animais já estariam mortos nessa altura. Em relação à retirada de carne para consumo, penso que nós, pelo menos desde maio, não detectámos nenhum com essa questão. Muito obrigada, Francisco. Vamos aguardar então mais uns minutos pelas possíveis... temos mais outra questão. Margarida Maurício questiona: as embarcações de recreio que normalmente no verão transportam pessoas para observar os golfinhos, de que forma essas visitas afetam os golfinhos? Sim, mais uma vez, isto é um tópico que é bastante estudado, não está também no âmbito do nosso projeto, mas sim, pode ter efeitos pode ser utilizado como educação ambiental e ter alguns pontos positivos, mas sim, depende. Existe legislação também para tentar ao máximo salvaguardar as espécies que estão no mar. Existe uma legislação nacional e em todos os países vai-se sempre tentando então evoluir esta legislação para proteger ao máximo as espécies e evitar que afetem de forma negativa os animais que são avistados. Mas sim, existe já alguns estudos com alguns problemas que então a observação de cetáceos intensiva especialmente pode ter nestes animais. Sim. Obrigada, Margarida. Temos aqui o início de uma questão que ficou a meio. Vamos ver se pode ser reformulada. Vamos aguardar mais uns minutos. Creio que já temos condições para colocar a questão. David Reizinho questiona: para além dos arrojamentos de mamíferos e répteis marinhos, tem informações relativamente a peixes de grande porte? Sim, já nos aconteceu desde maio, pelo menos 2 situações. Penso que mesmo no início de maio, ou talvez ainda mesmo no final de abril, quando estávamos a começar, aqui no Cabo de Sinos, perto do Canto Mosqueiro, portanto um tubarão de grandes dimensões, não conseguimos chegar à espécie, mas era um indivíduo com pelo menos 9 metros, portanto seria uma espécie à partida filtradora, um tubarão fralda, um tubarão baleia. Em relação a peixes de grande porte, tivemos um caso caricato em que recebemos um alerta de uma senhora que indicava, acho que foi sem dúvida na praia Da Galé. Da Galé, exatamente, na praia da Galé, recebemos um alerta de uma chamada de um animal com aproximadamente 3 a 4 metros, estava cor-de-rosa e com um bico muito pontiagudo. Nós, todos contentes, deslocámos-nos ao local à espera que fosse um golfinho, chegámos e era um espadarte que tinha arrojado, portanto não era bem o que nós estávamos à espera de encontrar. Neste caso, o nosso projeto não tem uma grande... Não recolhemos dados destes animais, mas alertamos as autoridades para a remoção do mesmo e, portanto, a nossa resposta termina nesse momento. Mas sim, já tivemos algumas peripécias com peixes de grande porte, sim. Obrigada. Creio que, neste momento, já não temos mais questão nenhuma. De qualquer forma, enviaremos também os contactos do projeto, portanto, bem como ao site, com a apresentação, com o vídeo da apresentação, e aí poderão também, se tiverem questões mais específicas, poderão remeter diretamente à equipa.
Não existindo mais questões, gostaríamos uma vez mais também de agradecer portanto, de agradecer a presença aqui dos nossos dois oradores, desejar que o projeto continue em bom caminho, como está a acontecer, e, portanto, que nos vemos na próxima terça-feira. Portanto, continuaremos com os nossos ciclos de webinar e divulgaremos a próxima temática atempadamente. Portanto, agradecemos a presença dos oradores e a participação de todos e até à próxima terça-feira. Uma boa semana de trabalho para todos. Muito obrigada. Obrigado e até uma próxima. Até à próxima. Pânico para mim. Eu não ia falar, está tudo silencioso. Eu vou falar para o quê? Ninguém está a ouvir. Já está.